Ana Paula, parabéns de novo por um trabalho tão importante que chega em boa hora. Você está numa maratona de entrevistas, você não para, e eu preciso, digamos, elogiar a sua disposição de estar, me parece, em defesa de uma causa que continua muito obscurecida, muita desinformação, muita arrogância por parte dos poderosos. E a primeira pergunta, eu falei assim, a primeira pergunta eu não posso repetir todas as perguntas que eu já vi a Ana Paula responder até agora por conta do lançamento. Então, na largada, Aninha, eu queria saber o seguinte: se um pesquisador estrangeiro chegasse ao Brasil agora, procurasse você e dissesse assim: soube que você, nos últimos 4 anos, viajou pelo Brasil todo entrevistando pessoas que foram abusadas e os abusadores, se informou sobre leis, regulações, funcionamento dos serviços assistenciais. Qual é a conclusão, Ana Paula, que você chegou com o seu livro? Que país é esse quando o assunto é abuso? Oi, André, antes de mais nada, bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui. Pode falar quanto tempo você me conhece, é desde a época que eu não precisava usar esse óculos para enxergar de perto, é muito tempo. Você na Rádio JB, não é? Eu estagiária da Rádio Globo. Virada da década de 80 para 90, por aí. Não, já era anos 90, André, também não acaba comigo assim, não. Eu comecei na faculdade em 1989, enfim, era anos 90, comecinho dos anos 90. Bom, mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, o que eu diria no pesquisador estrangeiro, que país é esse? É um país extremamente machista, inclusive com homens e mulheres muito machistas, que levam adiante uma cultura, um modo de pensar que legitima a violência contra as mulheres, que os casos não têm punição, que as vítimas ainda sentem muita vergonha e muita culpa. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, mas acho que aqui é mais forte. Mas, ao mesmo tempo, que é um país em que eu vejo cada vez mais as pessoas se mobilizando para mudar isso. Eu tenho visto mulheres se apoiando mais, ao contrário daquela rivalidade feminina que sempre é incentivada dentro de uma cultura machista. Eu tenho visto cada vez mais as mulheres abrindo o olho para isso e tentando mudar a própria realidade. Bom, dados de hoje, acho que você acessou esses dados e já reportou, daquele anuário da Segurança Pública, dando conta de que em 2019 tivemos 66.123 boletins de ocorrência de estupro no Brasil, um caso a cada 8 minutos, 85% das vítimas do sexo feminino, quase 60% das vítimas com menos de 13 anos, 3 em cada 10 vítimas menos de 10 anos de idade. Você, no seu livro, discorre maravilhosamente sobre um universo onde, ao que parece, a maioria dessa violência não é contabilizada, está fora do radar. Sim. O que sente uma mulher abusada? Por que é tão difícil levar à frente a denúncia? Em primeiro lugar, a mulher se sente culpada. Assim como a sociedade como um todo joga a culpa na vítima e faz questionamentos do tipo: mas o que ela está abusando? Mas ela se ensinou? Mas ela bebeu? Enfim, do mesmo jeito que a sociedade faz esses questionamentos, as mulheres, as próprias vítimas, também se questionam dessa maneira. Será que eu poderia ter evitado? Será que, de alguma maneira, eu contribuí para isso? Esse é o pior problema, por isso 90% das pessoas não denunciam. Inclusive, dentro desse universo de 90%, você pode contar em muitas que não contam nem para parentes próximos, não pedem nem ajuda para a família. Isso estamos falando de mulheres adultas. Falamos de crianças, muitas vezes também as crianças, quando chegam a falar, são desacreditadas. Na maioria das vezes também não falam porque sentem medo, são ameaçadas, ou às vezes, dependendo da idade, que é muito cruel, simplesmente sabem que aconteceu alguma coisa errada ali. Às vezes o agressor diz que não pode contar para a mãe, que não pode contar para ninguém, e a criança não entende exatamente o que é, mas sabe que foi alguma coisa errada que aconteceu e fica com esse trauma aí para o resto da vida. Eu fui procurá-la há pouco tempo, André, por uma colega, enfim, me contando que ela agora, nesse momento, ela descobriu, ela já com acho que os seus mais de 30 anos de idade, quase 40, que ela foi abusada na infância e ela simplesmente não tinha essa clareza. Só depois ela começou a ter uma vida com problemas de relacionamento e não sabia direito o que era, terapia atrás de terapia, os terapeutas
sempre perguntando para ela, mas você sofreu alguma violência sexual? Porque tudo indicava, mas ela não sabia. Até que agora a irmã dela, mais velha, veio contar que isso tinha acontecido realmente com ela. Então, são, assim, são muitas as situações que levam esses casos a ficarem dentro da vítima, ela, com ela mesma, ou porque era criança, não entendeu o que aconteceu, ou porque até entendeu, mas não conseguiu pedir ajuda, ou porque pediu ajuda, mas não recebeu essa ajuda, ou porque foi desacreditada. Ou tem muitos casos, por exemplo, de adolescentes que chegam para a mãe para contar um caso de abuso dentro de casa, e a mãe acha que foi a adolescente que se insinuou, ainda acaba sobrando mais essa carga para cima da vítima. É um conjunto de situações que tem que ser revisto, que a gente tem que pensar, e eu espero que o livro seja uma contribuição para isso, sabe? Para a gente mudar a mentalidade. Já está sendo. Eu Que queria bom. que você explicasse. Você no livro é muito sincera e muito ética, assim, dizendo: eu pensei muito se deveria expor a experiência que tive em relação ao abuso. E você reporta um caso, graças a Deus, pelo que eu entendi, não eu diria, tão grave do ponto de vista de uma exposição traumática daquelas que você testemunhou fazendo o livro ao longo desses 4 anos. Se você quiser falar sobre esse episódio no ônibus quando você era estudante. Mas a pergunta objetiva é: as pessoas que sofrem abuso devem falar sobre isso? O Marcelo Adnet, nosso amigo, colega talentosíssimo, quando expôs de forma muito corajosa que na infância foi abusado, eu fiquei muito assim perplexo de ver a coragem que ele teve de falar isso em público. Qual é a sua opinião sobre expor uma dor, uma violência? Qual é o momento, em que circunstâncias isso, na sua opinião, é cabível? Isso, André, é uma questão absolutamente de foro íntimo. Só a vítima pode saber. Eu acho, se eu fosse dar um conselho para alguém, que fale, pelo menos para alguém próximo, para alguém de confiança. Não precisa virar público. Se você não estiver segura, se você tiver medo, tiver vergonha, tiver culpa. Mas é muito difícil passar por um trauma desse sem ter algum tipo de ajuda, sem contar com atendimento psicológico, com apoio de alguém da família. É muito difícil fazer essa travessia, essa superação de um modo muito solitário. Agora, com relação à exposição pública, o que acontece é que quando as pessoas vão a público, elas acabam ajudando muita gente, porque muita gente se sente menos sozinha, exatamente porque isso é um crime que não é muito falado, mas a pessoa tem que estar preparada para o outro lado. Assim, o Marcelo Adnet até deu entrevista para o livro, né? Eu conto o caso dele no livro, conversei com ele alguns 2 dias depois que foi a entrevista que ele deu na Veja. E ele contando que ele passou o dia anterior tirando prints de ofensas absurdas que ele recebeu pelas redes sociais. Pessoas dizendo, insinuando que ele era gay, como se isso fosse um problema, né? Não teria problema nenhum. Mas era meio uma celebração do estupro contra uma criança. Ele tinha, na época dos abusos, 8 e 11 anos de idade. Então tem que ter estômago quando você é uma pessoa pública para aguentar isso. Eu também entrevistei no livro a Gisele Thier, que é atriz, que também já veio a público dar um relato contando de como ela foi violentada pelo namorado, o primeiro namorado dela. E ela também, ao mesmo tempo que recebeu muitas mensagens de apoio e mensagens de pessoas contando que se sentiram ali menos sozinhas ao ver o relato dela, que se sentiram ajudadas pelo relato, mas recebeu também muitas críticas, gente dizendo que a culpa era dela, que ela não tinha nada que estar com o namorado sozinha, que a culpa era da mãe dela que deixou ela sair com o namorado, nunca que a culpa é do bandido, como deveria ser, né, em todos os casos. Então, são essas questões que têm que ser pesadas. Eu sempre falo que a gente, claro, deve incentivar a vítima a denunciar. A denúncia é importante, é muito importante que haja punição, é muito importante que se fale, mas eu acho que uma vítima de estupro já foi forçada a coisas demais, sabe? Então, a gente tem que, quando for acolher essa vítima, oferecer o que ela quiser de ajuda. Ah, você quer denunciar? Estou do seu lado, vamos juntos. Quer que eu vá na delegacia? Ok. Não quer denunciar? Tá bem também. A gente tem que saber apoiar essa vítima naquilo que ela decidir. Às vezes também a pessoa não consegue fazer a denúncia naquele momento, mas daqui a um tempo ela vai conseguir. E ela tem que poder saber que você não está julgando a decisão dela, que você está confiando nela e está apoiando no que ela resolver fazer. Bom, lembrando que na parte final do livro da Ana Paula, tem aqui, olha, fundamental, isso é um baita servição, onde posso encontrar ajuda, os telefones de emergência 180 ou o Disque 100, Casa da Mulher Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Conselho Tutelar.
Ana Paula, existe um perfil do estuprador? Geralmente é alguém próximo da vítima. A gente tem muito aquela fantasia, né, de que o estuprador é aquele cara desconhecido que chega na rua escura, agarra uma mulher à força. Isso também acontece bastante até, infelizmente, mas a maioria dos casos é dentro de casa, é contra menores de idade. O perigo está em casa, justamente no lugar em que crianças e adolescentes deveriam se sentir mais protegidos. São pais, padrastos, vizinhos, amigos mais velhos, das famílias. São essas pessoas e que não são monstros como a gente pensa. O que eles fazem é totalmente monstruoso, concordo. Mas se a gente pensa que são todos monstros, a gente não consegue enxergar que o estuprador está entre nós. É uma pessoa, um colega de trabalho, é alguém que frequenta a mesma loja que você, o mesmo restaurante, que tem família, muitos são casados, pagam suas contas e, no entanto, em vários momentos, se sentem no direito de abusar de uma mulher ou, pior ainda, de uma criança. Uma mulher que tenha tomado intimamente a decisão de não seguir com o abusador, meu marido, ela seria acolhida, ela pode se sentir nesse país à vontade de, ao procurar ajuda, não se ver depois numa situação constrangedora de ver aquele abusador, que até ontem dividia a cama, a perseguindo, a ameaçando, desrespeitando, inclusive, eventuais decisões judiciais de não aproximação. O Brasil está preparado para proteger as mulheres abusadas? De jeito nenhum, não está preparada. Por isso que eu digo também, a gente fala assim, tem que denunciar, claro que é importante denunciar, mas o grande ponto que a gente tem que se bater, ao invés de ficar botando mais essa pressão em cima da vítima, é quando a vítima for denunciar, o que ela vai encontrar? Que apoio que ela vai ter? Como que ela vai conseguir sair dessa situação? Vai haver realmente alguma punição para o culpado, ou pelo menos alguma investigação séria, algum constrangimento social para o culpado? Porque ainda tem isso, né? A gente viu recentemente o caso do Robinho. O Santos contratou um homem que não é nem acusado, condenado por estupro, condenado a 9 anos de cadeia por estupro, ele está recorrendo, na verdade, numa segunda instância. Já saiu a sentença em primeira instância, estão lá questionando algumas coisas, mas ele já tem uma condenação por estupro. E não houve sequer um constrangimento social de, puxa, não podemos contratar essa pessoa. Ainda bem que para uma parte da sociedade houve esse constrangimento, e daí houve uma pressão em cima dos patrocinadores, que por sua vez foram obrigados a se posicionar. Mas o que a gente tem que se bater é isso, André. O que pode ser feito para essa mulher? E você tocou no assunto do estupro dentro do casamento, que esse, então, é o mais difícil de todos de denunciar, de ter punição. Imagina, a gente vê aqui casos de violência doméstica, que as mulheres têm muita dificuldade de sair daquele casamento, em que elas são agredidas, que elas correm risco de morrer, de serem assassinadas, e mesmo assim continuam ali com aquele sentimento de que vai ter jeito, isso vai se resolver, eu vou conseguir melhorar, porque depois aquele agressor sempre se mostra arrependido. Imagine num caso de violência sexual dentro do casamento, em que muitas vezes a vítima não entendeu que aquilo é um estupro. Porque muitos homens ainda se acham no direito de forçar sexo com a própria esposa. E muitas esposas também acham que é isso mesmo, que elas têm que ceder a qualquer momento que o marido quiser. Então, até concluir que houve, de fato, ali uma violência sexual, é muito complicado. Eu entrevistei no meu livro um caso desses, em que foi uma mulher casada, que era estuprada pelo marido. Só que aconteceu um caso com ela, que realmente esse não deixou dúvida do que aconteceu, porque ela estava com uma gravidez de risco, num dado momento, e ela não podia ter sexo com penetração. Risco de vida para ela, risco de perder o filho. E um dia o marido chegou e quis, porque quis, e agarrou ela à força. Ela lutou muito contra ele, era uma mulher baixinha, pequena, obviamente não conseguiu vencer essa luta. Teve uma hemorragia monstruosa, enfim, um caso horrível, passou o resto da gravidez quase inteiro no hospital, e aí caiu a ficha dela, de que ela tinha sido estuprada pelo próprio marido. E ela ainda demorou um bom tempo para conseguir se separar desse homem, por essas questões. Foi dissolver a família? Será que não foi um episódio isolado? Um descontrole naquele determinado momento? Isso não vai voltar a acontecer? Será que a gente não tem como resolver isso? Ainda tem muito essa carga na mulher, né? Que a mulher tem que manter a família, a mulher tem que conciliar, ela pode dar um jeito naquele homem, e com isso as mulheres vão se submetendo a relacionamentos abusivos de todas as maneiras. Você fala sempre com muita emoção a memória que você teve do contato
com aquelas crianças na região norte que você chegou a acompanhar uma operação que claramente todas as evidências e elementos comprobatórios mostravam um pai carrasco, né? Um abuso sistemático ao longo de anos. O que você poderia registrar de importante para ser compartilhado? Porque são situações muito difíceis que você arbitrou, entendeu que ao expô-las, essas histórias, elas eram didaticamente importantes para que o brasileiro se desse conta dos absurdos desconhecidos, ocultos, que ocorrem todos os dias ou oficialmente a cada 8 minutos, é mais do que isso. Essa história em particular te tocou por quê? Bom, primeiro só esclarecendo, não foi nem uma operação, na verdade. A gente foi para lá, André, foi a situação mais surreal que eu já vivi na minha vida de trabalho, porque virou uma operação, era para ser uma entrevista. A gente foi até essa casa na Ilha do Marajó, onde havia essa família, que o pai era acusado de abusar das 2 filhas adolescentes já há muitos anos. Esse pai já tinha sido denunciado para a polícia por vizinhos e tinha sido preso. Só que na justiça ele foi solto, as meninas voltaram atrás no depoimento delas. Me pareceu ali que havia uma certa pressão da mãe, porque era o homem que botava o dinheiro dentro de casa, ao todo eram 5 filhos. Enfim, aquela situação ainda mais complicada. E quando a gente chegou lá para fazer entrevista com as meninas, o pai já estava solto lá, de volta, dentro da mesma casa. Ainda foi solto sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação, não pode se aproximar, nada disso. Estava lá dentro. E eu estava junto com a freira Henriqueta Cavalcante, que é uma guerreira que luta pelos direitos humanos no Pará, uma mulher incrível. Estávamos com um delegado de polícia e o pesquisador do livro, a nossa pequena comitiva para ouvir vários casos, fazer várias entrevistas pela Ilha do Marajó. Quando chegamos lá, comecei a conversar com esse homem, ele negando tudo, dizendo que era mentira, obviamente, como muitos fazem. Só que depois, eu e a freira entramos pela casa e encontramos as 2 meninas, que contaram que era aquilo mesmo que tinha voltado a acontecer, que ele tinha voltado ainda pior da cadeia. Os casos aconteciam todos os dias. Pílula anticoncepcional, preservativo, nem pensar, elas corriam um risco enorme de ficarem grávidas do próprio pai. Uma situação horrorosa e a gente lá num lugar de difícil acesso, uma comunidade ribeirinha lá no Marajó. E a gente comecei a pensar com a freira, falei, gente, como é que a gente vai fazer com essas meninas? Ok, vamos denunciar de novo? E até chegar alguma ajuda aqui, o que vai ser? Falamos para o delegado o que estava acontecendo, e o delegado falou, não, então a gente pode tirar essas meninas daqui agora. E perguntamos para a mãe, para elas, se elas queriam ir, disseram que queriam. E aí isso com o pai pertinho ali? Com o pai acompanhando? O pai estava na varanda, na porta de casa. Não, foi um momento muito tenso, porque aí a gente sempre, né, André, você sabe, a gente como jornalista, a gente observa, a gente relata os fatos, mas a gente não intervém, assim, né, no que está acontecendo, na realidade das pessoas. Então, quando eu me vi, eu falei, agora não vai ter jeito, eu vou ter que me posicionar aqui, sair dessa posição de observadora. A gente botou as meninas dentro do barco, junto com a mãe, com outras 2 filhas pequenininhas que ainda havia. O menino não quis ir junto, o filho ficou meio apoiando o pai, para você ver como é a mentalidade, né, de estupradores que não se veem como estupradores. Aquele menino provavelmente achava que era assim mesmo, que o pai tinha o direito de fazer aquilo. Enfim, quando eu vi, eu já estava botando todo mundo dentro do barco. E o pai olhando o tempo todo, a gente entrando com uma cara de louco. Assim, eu comecei a ficar tensa, achando, meu Deus, esse homem que faz essa barbaridade com as filhas, daqui a pouco ele vai sacar uma faca, vai atacar a gente aqui. Mas aí tem uma história que aconteceu que foi ainda mais louca, que foi até um momento de alívio no meio da situação. A freira que estava com a gente é extremamente corajosa, a irmã Henriqueta. Ela é uma, sabe, heroína da vida real, ela é demais. Ela foi vindo por último, sempre com uma cara assim, muito séria e tal, e eu morrendo de medo, apavorada, tremendo, que nem uma vara verde. Fui entrando, ela passou por último, virou na cara do pai, botou o dedo na cara dele e falou assim, você é um filho da... com todas as letras. Eu olhei aquilo, nossa, essa freira maravilhosa, ela lavou minha aula, fez tudo o que eu queria. É o que a gente tem vontade de dizer para todos eles, né, André? E o que eu fico pensando é que esse pai, o que eu acho que a gente mais também tem que tocar nesse assunto, você falou dos absurdos, é extremamente absurdo, mas eu duvido que ele se enxergue nesse papel de ser um monstro, de fazer uma coisa absurda. Agora, há pouco tempo, anteontem, a gente relatou um caso de um paramédico, que foi um paramédico não, um atendente de um SAMU, de uma ambulância na Bahia,
que foi atender uma menina que tinha passado mal, ficou sozinho atrás da ambulância com ela e abusou sexualmente. Passou a mão nos seios, nos órgãos genitais da menina. Enfim, você pergunta para esse homem se ele se acha um estuprador. Eu tenho certeza que ele não se acha. Ele acha que ele é um momento. Que deu aquela, passou a mão, que não foi nada demais. É essa cultura que a gente tem que mudar, sabe? Porque senão não adianta. Se o estuprador não enxerga o que ele está fazendo, ele não vai mudar porque acha que aquilo não é nada demais, acha que se a mulher bebeu, não é estupro. Se ele não usou de violência extrema, acha que também não é estupro. Se ele só se esfregou no transporte público, acha que tudo bem também. Quando tudo isso é uma violência. E isso deixa todas nós mulheres vivendo uma vida de medo, né? A gente está sempre com medo. Você vai ficar na ambulância sozinha com um cara, você está com medo. Você vai sair na rua sozinha, você está com medo. Você vai no médico, você está preocupada. Eu tenho muitas amigas, por exemplo, que têm preconceito, eu tenho com ginecologista homem, mas um preconceito até com certo fundamento, porque você fica com medo de se expor em várias situações da vida que não era para ser assim. Você pode explicar para a gente, então, é uma boa deixa, para você deixar claro. As pessoas, quando a gente fala de estupro, acham que é quando há penetração ou extrema violência. Uhum. Como é que é esse meio termo em que a pessoa, por exemplo, num atendimento médico, passa a mão de um jeito diferente ou realiza algum movimento que extrapola a competência dele para fazer o que ele deveria fazer? Como é que é isso? Quando é que a mulher deve perceber claramente que, opa, avançou o sinal? Isso é bem difícil, André. Tanto no caso de exames médicos, por exemplo, no caso também de líderes religiosos. É muito difícil para a pessoa nessa situação ela conseguir perceber. Por exemplo, o caso do João de Deus, a gente viu centenas de vítimas e o que ele fazia? Dizia que não tem interesse sexual em você. Isso aqui é porque é parte de um tratamento, de uma conexão espiritual e acontece em todas as religiões. Em todas elas. Eu entrevistei uma moça que sofreu um caso desse, abusada por um xamã, numa tribo no meio da Amazônia, uma coisa toda assim, voltada para a sustentabilidade, um lugar totalmente insuspeito. E ela viu alguns casos acontecerem com algumas pessoas, achou aquilo estranho, mas achou que, de repente, eu estou botando maldade nisso, não é assim. Até que aconteceu com ela e ela também ficou um bom tempo achando que será que sou eu que estou vendo isso de uma maneira maldosa? Enfim, o que eu diria é que realmente é difícil esse momento, ainda mais se você está com alguém com uma posição de uma certa autoridade sobre você, que é o caso do médico, de um líder religioso, mas eu acho que o termômetro é se você está se sentindo incomodada. Se você está se sentindo incomodada, reaja, saia dessa situação. Não fique duvidando de você mesma, do seu instinto de achar que aquilo é um abuso. Reaja na mesma hora. E complementando o que você falou, André, tem muita gente que acha, né, que se não houve penetração, não há estupro. Pois desde 2009, houve uma mudança na lei brasileira, que ainda está sendo assimilada por todo mundo, mas que é importante que todo mundo saiba, porque até 2009, o crime de estupro era a conjunção carnal forçada, ou seja, um homem forçando sexo contra uma mulher. Então, por exemplo, nos casos de abusos sexuais de meninos, isso não era enquadrado como estupro, era atentado violento ao pudor. Nossa. Mas de 2009 para cá, já mudou tudo. Todo e qualquer ato libidinoso pode ser enquadrado como estupro se não houver consentimento da outra parte. Então aí entra sexo oral, como foi o caso, o Robinho, por exemplo, dizendo, não, mas não houve penetração, eu não fiz nada. Aquilo é estupro. Sexo oral forçado pela lei brasileira é estupro. Outras modalidades de atividades sexuais, por exemplo, fazer uma criança assistir vídeo pornô ou expor uma criança a alguma cena de sexo. Isso também é considerado crime de estupro. Você tem alguma explicação para o fato da gente ter uma sociedade tão, eu diria, condescendente culturalmente com esses abusos, mas quando o camarada é preso, julgado, condenado e vai para a cadeia cumprir pena, existe o código de honra nas carceragens aí? Assim, estuprador? Não queremos estuprador aqui, não. Ou aplica-se um corretivo, por sinal, muito violento. Como é que se explica isso? Como é que na prisão se tem um código de ética que a gente não vê fora da prisão, Ana? Não consegui ter essa explicação, André. Eu fiquei me perguntando a mesma coisa. E nas prisões, eu entrevistei alguns outros presos que eram condenados por outros crimes. E veio um preso conversar comigo, condenado por assassinato e tráfico de drogas. E ele, do alto de sua condenação por homicídio,
dizendo que estupro era o pior crime de todos. Aí eu perguntei, ué, mas e você que matou uma pessoa? Você não acha que um crime tão grave quanto? Porque se você parar para pensar, a vítima de estupro está viva, pode tentar se reerguer, reconstruir sua vida. E o seu crime? Que a pessoa está morta, não tem mais o que fazer, acabou com a vida daquela família. Ele, não, mas estupro é diferente, a gente aqui não admite. Realmente é muito incongruente. O que eu acho que pode acontecer, aí é uma teoria minha, é que acho que na prisão há uma necessidade do preso, de quem comete crimes, de se sentir de alguma maneira melhor do que outras pessoas. Por exemplo, é o mesmo mecanismo quando mulheres começam a culpar vítimas de estupro. Vou chegar lá. Uma vítima de estupro, muitas vezes, ela é culpada pela sociedade como um todo e várias mulheres vão e atacam, dizendo, mas é porque ela estava usando essa roupa curta, mas ela também bebeu naquela festa cheia de homem, o que ela queria? Porque é uma maneira que a mulher tem de dizer, isso aconteceu com ela porque ela fez isso. Como eu não faço, comigo não vai acontecer. É uma maneira de pensar, uma maneira bem distorcida, de criar alguma proteção para si própria, para não se enxergar vulnerável a uma violência sexual, como todas nós estamos, e é verdade, mas é uma verdade difícil de encarar. Eu acredito que nos presídios funciona um pouco assim, sabe? Ok, estamos aqui presos por crimes horrorosos, mas a gente nunca estuprou ninguém, porque isso sim é uma coisa horrível. Os estupradores entre si usam muito isso, né? Então, o cara que abusou de uma mulher no transporte público, ele se sente menos culpado do que aquele que abusou de uma criança, que se sente menos culpado do que aquele que abusou da própria filha, que se sente menos culpado do que aquele que matou a vítima, e por aí vai. É sempre um mecanismo da própria cabeça, um mecanismo psicológico de tentar se sentir menos culpado, de não se sentir o monstro que é. Eu soube por você, através do seu trabalho, que a maioria absoluta dos casos de abuso adultos contra crianças não tem nada a ver com pedofilia. Eu fiquei perplexo. Como é que é isso? A pedofilia se caracteriza de que maneira e por que a gente não deveria chamar todo abusador de criança de pedófilo? E nem todo pedófilo é abusador, porque o crime é o abuso sexual. Se você procurar no Código Penal, não existe um crime de pedofilia. Nem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe esse termo, nenhuma das duas leis. O que existe é o abuso sexual, o estupro de vulnerável. Compartilhar fotos de crianças em situações de sexo. Tudo isso é crime. O que acontece é que a pedofilia ela é um distúrbio psiquiátrico, é uma doença. É uma atração preferencial por crianças ou por adolescentes. Se a pessoa tem esse distúrbio, a criança não compartilha foto. Eu conheci um psiquiatra que tratou durante anos um senhor que ele tinha uma atração por crianças. Ele nunca encostou o dedo em nenhuma criança. Ele tinha muito medo de um dia abusar do neto, por exemplo. Então ele nunca ficava sozinho com o neto. Ele se policiava, se tratou a vida inteira. E nunca foi um criminoso. Entendeu, André? Essa é a questão. O que a gente tem que entender é o contrário. É entender que a esmagadora maioria dos abusadores de criança não tem distúrbio psiquiátrico nenhum. Nos parece estranho pensar isso, né? Como é que alguém que faz uma monstruosidade dessas não tem um distúrbio psiquiátrico? Pois a esmagadora maioria não tem. Simplesmente é um bandido covarde, um criminoso que escolhe atuar em cima da vítima mais frágil, mais fácil de dominar, de manipular, às vezes até mesmo de seduzir, de ameaçar, que está ali dentro de casa, que se contar alguma coisa, muita gente não vai acreditar, ele pode inventar, dizer que é mentira da criança. Então, é isso o que acontece, é isso que a gente tem que esclarecer. Só para ilustrar aqui um pouco mais, os critérios para definir pedofilia, que são seguidos pela comunidade médica de modo geral, são critérios fixados pela Associação Americana de Psiquiatria e que são adotados aqui no Brasil também. E esses critérios são, basicamente, se a pessoa tem desejos sexuais, fantasias ou práticas sexuais com menores de 14 anos por mais de 4 meses, se a diferença entre o pedófilo e a criança for de 5 anos ou mais, exceção aí feita para adolescentes já com 17, 18 anos, se relaciona às vezes com crianças de 13 anos, por exemplo, que isso é um pouco mais aceito pela sociedade, não configura pedofilia. E a prevalência de pedofilia na população é de 3 a 5%, segundo a estimativa. Ou seja, é uma estimativa pequena se a gente for comparar com a quantidade de abusos cometidos contra menores de 14 anos. O atual governo é muito influenciado por uma corrente ideológica que vê problemas
na proposta de promover educação sexual nas escolas. Há, entretanto, educadores que entendem ser de fundamental importância que, desde cedo, a garotada tenha informações para evitar gravidez precoce ou reconhecer sinais de abuso. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. E o que você conhece no Brasil? Assim, qual seria um exemplo importante de como a educação sexual faz a diferença? Informação protege, André. Educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo, não é incentivar nem estimular a sexualidade das crianças. É o contrário, é proteger as crianças de um início atabalhoado ou até criminoso na vida sexual. Então, por exemplo, eu até aqui em casa, desde pequena, eu sempre ensinei para minha filha o que eram as partes íntimas, com o nome correto, que ninguém pode tocar, se alguém tocar, tem que contar para a mamãe, que até eu só posso tocar se for para ajudar com a higiene pessoal, ajudar no banho. Isso tudo tem que ser ensinado. Isso ajuda muito a evitar os casos de abusos. E ajuda mais, sendo feito isso nas escolas, como a gente vê que muitos casos, a maioria dos casos contra crianças acontecem dentro de casa, então a criança passa a ter também esse canal de diálogo com a escola, de se acontecer alguma coisa, ela poder contar para a professora ou para alguém da escola, alguém que ela tenha também essa confiança, com que ela tenha esse diálogo. É fundamental, é importantíssimo que pais e mães ensinem isso para as crianças, que as escolas também entrem nisso. Eu acho que talvez se mudasse o nome, educação sexual, botasse educação contra a violência sexual, educação contra a violência em cima das crianças, talvez acabasse com esse preconceito, sabe? É importante deixar claro que a educação sexual é uma coisa completamente benéfica e que traz informação e protege muitas crianças. Eu não consigo imaginar o trauma de uma violência sexual. Eu realmente não consigo realizar isso dentro de mim. Qual é o caminho para a gente não deixar esse trauma atrapalhar tanto a vida? Existe solução para eu ter qualidade de vida, mesmo depois de uma violência desse tipo? Olha, André, eu não teria como cravar isso, porque eu acho que depende muito de cada caso, sabe? Eu vi pessoas que sofreram abusos e que até hoje carregam, assim, não é nem cicatrizes, porque claro que cicatrizes sempre ficam em todos os casos, mas eu encontrei pessoas que simplesmente não conseguiram superar, que não conseguiram entrar em mais nenhum relacionamento, que desenvolveram pânico, depressão, transtorno de estresse pós-traumático é muito comum, acho que é a sequela mais comum de estupro, que é o que se encontra até em casos de quem vai para a guerra. Há tratamento para tudo isso, tem terapia, tem medicação quando necessário, mas o principal, o que eu observei, a diferença entre quem conseguiu superar e ter uma vida produtiva, embora tenha essa marca, essa dor na sua história, mas que conseguiu ter uma vida feliz depois disso, foi quem teve apoio da família. Isso é o fundamental. Quando a pessoa tem o apoio da família, do círculo social, quando ela não é desacreditada, quando ela é acolhida, isso faz toda a diferença. É o principal, é o apoio do círculo social. Eu entrevistei, por exemplo, logo no começo do livro eu conto o caso de uma das vítimas daquele estupro coletivo bárbaro no Morro do Castelo, no Piauí. Aquele que foram algumas 4 meninas e elas foram jogadas de cima do penhasco, espancadas. Uma delas, infelizmente, morreu. Uma história bárbara. E eu fui encontrar uma das sobreviventes achando que ia encontrar uma menina extremamente traumatizada, porque foi um caso de uma violência absurda. Mas só que o caso teve tanta repercussão, essa menina recebeu primeiro um apoio muito bom da família, mãe, pai, irmão, todos assim acolheram a causa dela. A família teve que se dividir porque ela não aguentava mais ficar naquela cidade onde ela morava, e aí ela foi com a mãe para a capital, para Teresina. Em Teresina ofereceram bolsa de estudo para ela ficar. Todo mundo torcendo muito por ela, todo mundo solidário com ela. Ela estava muito bem, sabe? Quando eu encontrei, ela estava namorando, se preparando para o Enem. Tive notícia agora dela mais recentemente, casou com outro rapaz, entrou na faculdade, teve o primeiro filho, está seguindo a sua vida bem. E você nota que ela consegue contar sobre o que aconteceu, sem chorar, sem se desesperar, o que também, às vezes, as pessoas choram mesmo depois de muitos anos, e é óbvio, isso é muito normal que aconteça, né? Mas eu senti ela firme, serena, sabe?
E eu reparei isso, como em outros casos, como o apoio da família, do círculo social, são determinantes na hora de superar esse trauma. Em que momento desses 4 anos de pesquisa, viagem, entrevistas, trabalho, em função do livro, você percebeu, acendeu a luz amarela e você falou: está na hora de voltar para a terapia? Por que que isso aconteceu? Quais foram os fatores assim mais determinantes dessa sua escolha? Olha, sabe que foi agora, mais recentemente, depois que eu entreguei o livro, eu fiquei lidando com esse tema, assim, durante esses anos todos, e às vezes eu tinha que parar um pouco de escrever para poder, enfim, voltar para o prumo, porque são histórias muito difíceis, e porque você começa também a perceber, né, como que a violência sexual está presente na sua vida também. Eu comecei a me lembrar de vários episódios, muitos em que eu nem me dava conta de que aquilo era um abuso, que achava que era assim mesmo, que não tinha nada para ser feito, que não era nada demais. E isso vai criando, enfim, foi criando em mim uma necessidade de voltar para a terapia. Quando o livro estava pronto, que eu olhei para aquilo tudo e eu falei: nossa, agora eu vou precisar falar desses casos, eu vou precisar trabalhar algumas coisas na minha cabeça. Foi aí que eu decidi voltar. Como é que você vê aquele movimento? Quer dizer, nos Estados Unidos, a avalanche de denúncias de abuso, principalmente em Hollywood, levou as mulheres a criarem realmente um movimento de não deixar passar. Quer dizer, não passa pano para abuso, não denuncie e vai às últimas consequências. E mais ou menos nesse período, na França, surgiu outro movimento dizendo assim: peraí, mas o jogo de sedução, por vezes, não deveria ser confundido com assédio ou abuso. Como é que a gente... Eu fiquei, confesso, nesse momento, meio perdido nesse debate, reconhecendo argumentações bem construídas dos dois lados. Como é que você destrincha isso para a gente? Muitos homens ficam perdidos, André. Bem como amigos meus vieram falar para mim, quando eu abordei essa história do estupro dentro dos relacionamentos, no modo geral, um amigo meu ficou pensando: mas será então que eu já estuprei alguém? Porque uma vez eu tentei forçar a barra e tal. Eu acho que o que acontece é que é preciso perceber quando aquilo é incômodo, quando está incomodando, quando a mulher está se sentindo desconfortável naquela situação. As mulheres emitem sinais que muitas vezes os homens simplesmente ignoram, porque tem aquela ideia de achar que a mulher, quando disse não, na verdade ela disse sim. Ela finge que não, mas ela não está. Mas no fundo ela está gostando. Não, no fundo ela não está gostando. Eu achei que foi um pouco de desserviço esse movimento francês, porque tentou confundir sedução com assédio, né? Quando sedução é uma coisa bem-vinda, que flui, que acontece dos dois lados, e assédio é uma situação que bota a mulher numa posição de extremo desconforto. Você citou há pouco o caso do Robinho e o trecho que foi transcrito de uma conversa dele, grampeado, em que ele admite que de fato participou, digamos, desse abuso, dizendo que colocou o membro dele na boca da albanesa que estava alcoolizada, como se o fato dela estar embriagada lhe desse direito de fazer isso. Nós estamos no país do carnaval. Eu não sei se você concorda, Aninha. Vamos falar aqui do nosso Rio de Janeiro. É impressionante a quantidade de meninas claramente menores de idade, absolutamente embriagadas no bloco e nem sempre protegidas por amigos, parentes, etc. Alcoolismo é caso de saúde pública. Mulher embriagada, num país com a característica que você descreve no seu livro, significa elevar vulnerabilidade ou eu estou sendo preconceituoso com a bebida? Na verdade, André, acho que a gente sempre tem que procurar colocar a culpa em quem é o culpado, sabe? E o que acontece no Brasil, quando a vítima bebeu, é que o crime pode ser mais grave ainda, pode ser enquadrado como estupro de vulnerável. O mesmo caso de crianças menores de 14 anos. O estupro de vulnerável tem uma pena maior, a pena de estupro é de 6 a 10 anos, estupro de vulnerável de 8 a 12, e aí vem todos os outros agravantes. E o estupro de vulnerável se aplica a menores de 14 anos, porque se entende que nessa idade
Não há possibilidade de uma criança ter discernimento para consentir com uma relação sexual. E se aplica também a pessoas que, por qualquer motivo, estejam sem condições de dar esse consentimento, ou de impedir a relação sexual, ou de se posicionar contrária àquilo. E isso pode se aplicar também, o juiz pode entender muitos casos desses de estupro de vítimas alcoolizadas, que a sociedade como um todo tende a botar a culpa na vítima e achar que não foi estupro porque ela bebeu porque quis, mas isso pode sim ser enquadrado como estupro de vulnerável. Enfim, acho que a gente tem, ao invés de o alcoolismo é um problema, lógico, o alcoolismo é uma situação, beber durante o carnaval, em situações sociais, é uma outra completamente diferente. E, de qualquer maneira, seja por alcoolismo ou porque extrapolou num momento, a vítima não pode nunca ser culpada. A gente tem que, ao invés de ficar preocupado em dizer para a vítima, olha, não beba, porque se você beber, você pode ser vítima de um ataque sexual, embora isso seja realidade, a gente, infelizmente, tem que tomar cuidado mesmo. A gente tem que chegar no outro ponto de dizer para os homens, olha, se você encontrar uma menina bêbada, vai notando que ela não está bem, ela não tem condições de consentir com uma atividade sexual. Então, não force, não se aproveite, não faça dessa situação ali de uma bebida de carnaval, etc., não transforme isso num crime. É isso que a gente tem que dizer. A gente fica muito em cima das mulheres, né? Desde meninas tem que tomar cuidado, tem que evitar isso, evitar aquilo, não fala com ninguém, não bota roupa curta, não vai não sei aonde, não sai tarde na rua, não anda sozinha. Mas cadê a educação em cima dos meninos? Olha, se uma menina não consentir explicitamente, você não tem o direito de forçar nada, você tem que respeitar. Se tiver uma menina numa situação vulnerável, porque bebeu, porque usou alguma droga, ou porque está passando mal, etc., como foi aquele caso dentro da ambulância, você não tem que se aproveitar disso. É isso que a gente tem que repetir e martelar na cabeça dos nossos meninos e meninas. Você cita o exemplo do Ministério Público de São Paulo tentando educar abusadores, né? Quer dizer, que haja, digamos, maior, vou dizer o quê? Maior consciência diante daquilo que, infelizmente, precisa ser reforçado, já que não houve educação provavelmente em casa, ou não houve boa índole. Sim. Aprender tarde, mas aprender. Você acredita ser possível algum projeto pedagógico de homens aprenderem a ser homens de verdade e não covardes, cruéis? Eu acredito, André. Acredito porque eu sou otimista, porque realmente acredito no ser humano. Acho que sempre há tempo de todos nós, em qualquer atividade, qualquer situação da nossa vida, da gente refletir, se colocar no lugar do outro e mudar. Agora, infelizmente, não há nada que me diga concretamente que isso pode acontecer, porque não há iniciativas assim. Essa que você citou, o Tribunal de Justiça de São Paulo, durante algum tempo, promoveu um curso para abusadores de transporte público. Então, as pessoas que foram flagradas iam para lá, em alguns domingos, fazer um curso sobre violência de gênero, aprender noções básicas, né, do que é crime, do que é respeito, enfim, o básico. O que você tem desse curso? Depois do curso, essas pessoas nunca foram pegas reincidindo no crime. A amostra é pequena, foi por pouco tempo que durou o curso, e também não se sabe se eles simplesmente não foram mais flagrados cometendo crime ou se de fato pararam de abusar das mulheres no transporte público depois de terem sido flagrados. Então, não há dados que nos digam se essas iniciativas surtem resultado, mas eu acho que vale a pena tentar. Acho que esse é um problema que a gente tem também aqui no Brasil, sabe? De como ressocializar essas pessoas. Por mais que a gente chegue a condenar alguém por estupro, que é muito difícil, como eu te falei, 100% dos casos, só 10% vão para a polícia. Desses 10%, você bota aí uma investigação totalmente ineficiente num crime que não deixa marcas, muitas vezes, que não tem testemunhas na maioria dos casos. Então, até chegar numa condenação é pouco. Mas tudo bem, chegou-se a uma condenação no universo ínfimo. Quando essas pessoas voltarem para a rua, e aí, vão fazer de novo? A minha resposta é vão, porque nada foi tentado para que elas não fizessem. E eu entrevistei vários criminosos que já estavam na sua terceira temporada na cadeia pelo mesmo crime de estupro. Enquanto a situação é essa, Ana, você acha que as mulheres devem se precaver com artes marciais, defesa pessoal, spray de pimenta na bolsa? Você acha que as mulheres precisam ter um plano B? A gente já vive com esse plano B, André. A questão é que não funciona, sabe? A gente fica achando que se eu evitar determinado lugar, determinada roupa, se eu andar com spray de pimenta, vou conseguir reagir, vou conseguir evitar. E, na verdade, infelizmente, não é tão simples assim. A saída não passa por aí, né? Adoraria que fosse, tivesse essa
solução, pelo menos emergencialmente, que fosse mais rápida. Eu acho que o principal é investir na educação mesmo. A gente já falou aqui de educação de crianças, já falou aqui de educar os próprios abusadores, mas tem um outro ponto também que eu acho, que as pessoas que vão trabalhar com vítimas de estupro, com esses casos, delegados de polícia, promotores, juízes, médicos, também tinham que ter uma formação em violência de gênero, porque o que acontece também é que muitas vezes a vítima sofre esses problemas quando vai buscar atendimento, de ser desacreditada, de ser alvo de deboche, de questionamentos absurdos, porque os profissionais que estão ali para acolhê-la também vêm com toda essa carga de preconceito na sua criação e isso influencia na atuação profissional deles, né? E eu constatei que entre as vítimas que denunciaram, eu peguei 2 casos que eu achei bem reveladores para mim, elas têm muito mais mágoa. Por exemplo, essa menina do Morro do Castelo, que estava muito bem, ela tem muito mais mágoa do promotor, que fez uma pergunta insinuando, mas o que vocês estavam fazendo lá? Vocês foram só tirar foto mesmo? Ela tem muito mais raiva do que dos estupradores em si, porque os estupradores ela conseguiu passar por aquilo, porque são bandidos mesmo, você não vai esperar nada de bandido, mas um promotor de justiça, né, te questionar dessa maneira. Peguei um outro caso de uma menina que ela tinha muito ódio da juíza, que acreditou numa tese do estuprador de que ela tinha feito sexo consensual com ele para conseguir fazer um aborto legal na rede pública, uma história completamente absurda, sem pé na cabeça. E ela tinha um ódio mortal dela, ela tem um ódio mortal dessa juíza, por causa dessa falta de acolhimento de quem você espera que tenha uma posição diferente, de quem você espera que seja mais esclarecido. Existe uma formação em violência de gênero? Não, aqui no Brasil não existe. Eu acho que devia ter nas faculdades de Direito, nas faculdades de Medicina, nas escolas. Acho que podia haver no pacote dessa educação sexual, acho que também inclui isso, né? Explicar o que acontece, por que as mulheres são mais vitimizadas na sociedade, por que não tem que ser assim, o que a gente pode fazer. Eu acho que é um trabalho que tem que começar e que tem que vir de todos os cantos, né? A gente tem que começar a plantar agora, mas tem que também trabalhar com os adultos de agora para tornar o mundo um pouco mais saudável para todas nós mulheres. Minha querida amiga, eu poderia começar o nosso papo pela pergunta óbvia, que seria o enredo começando do início. Mas eu quis deixar para o final. É o seu primeiro livro. Por que falar desse assunto nessa altura da sua vida e desse jeito? O que motivou você a fazer esse trabalho tão bonito? Porque eu percebi que isso faz parte da vida de todas nós, André. Foi bem na época que estava começando esse movimento do meu primeiro assédio aqui no Brasil. Eu comecei a ver as pessoas denunciando mais. E comecei a pensar na minha própria vida, na vida das minhas amigas. E percebi que não tem nenhuma mulher que não tenha uma história de abuso sexual. Entre abusos maiores e menores, situações do dia a dia, do cotidiano. Percebi que isso está muito entranhado, isso tira a nossa liberdade de ser, de falar o que a gente quiser, de ir e vir, de estar onde a gente quiser. E achei que seria um bom momento para trazer minha contribuição para esse debate, para mudar mentes, quem sabe. E eu achei lindo assim, a forma como você, ao agradecer as pessoas, começou pela sua filha de 14 anos. E é curioso, você, mulher, uma filha menor de idade, fazendo um trabalho com esse, eu diria, não é para amadores, não é para principiantes, é algo que alcança visceralmente a sua visão de mundo, o seu coração, a sua emoção. Qual foi a importância da sua filhota nesse projeto? Foi total, André. A dedicatória é para ela, o livro é para ela, é tudo para ela, é para que ela encontre um futuro melhor, para que ela reflita mais sobre tudo. E ela me ajudou muito, foi uma grande parceira. Eu tinha, às vezes, muitos bloqueios, né, para escrever, porque o assunto é muito pesado. Ela ficava, não, mamãe, escreve, vai escrever, esse livro vai ser muito importante, você vai ajudar muita gente. Mãe, senta e escreve, não fica pensando. Ela me ajudou demais, ela tem muito orgulho do projeto, orgulho do livro, assim como eu tenho muito orgulho dela ser quem ela é. Acho que é uma menina de uma geração mais atenta e que tem uma outra postura diante, sabe, de como enxergar esses abusos, de como combater uma cultura machista. Acho que a próxima geração vem forte aí. Bom, eu também tenho muito orgulho de você pela forma como você concluiu um projeto que é uma obra-prima da tua vida, a tua energia, a tua emoção, a tua visão de mundo aqui,
para terminar, eu queria saber o que você espera desse livro. Todo autor, por mais que ele entregue ao destino, diga assim, agora eu fiz a minha parte, a natureza que dê sequência. Mas com toda franqueza, Ana, eu vou dizer o que eu espero pelo que eu consegui até aqui entender desse trabalho. Jornalistas são claros e objetivos por definição, senão morrem de fome. Então não é o primeiro livro sobre o assunto, mas é um livro escrito por uma jornalista. Então a clareza, a objetividade, o resultado desse trabalho está expresso por uma profissional do teu gabarito, do teu nível. Já temos aqui um diferencial. O que você espera desse livro num país com oficialmente dados atualizados de 2019, um estupro a cada 8 minutos, tantas crianças que são objeto dessa violência indescritível, num país onde a masculinidade tóxica produz tantos homens tortos que não reconhecem o direito da mulher só fazer algo se houver consentimento? O que eu espero é exatamente conscientização de homens e mulheres, que homens comecem a rever suas atitudes, que mulheres comecem a rever também as atitudes que os homens têm com elas. Ontem eu recebi uma mensagem bem bacana de um amigo que trabalha comigo, trabalha com a gente, editor do Bom Dia Brasil, Gabriel. Ele mandou uma mensagem assim: olha, acabei de ler seu livro. Eu acho que eu divido os livros em duas categorias. Aqueles que fazem a gente sonhar, viajar, e aqueles que fazem a gente refletir, mudar de opinião, mudar a mentalidade, e nesse tá o seu. É o que eu mais quero, sabe? Que provoque reflexão, que provoque mudança de pensamento e que provoque ações diferentes. Gabriel é nome de anjo. Temos um mensagem. Sinal dos céus. Aninha, obrigado pela generosidade aqui de abrir mão da sua concorridíssima agenda. Essa menina não para, só dá entrevista o tempo todo. Que seja mais ainda esse sucesso se desdobre na linha do tempo. Só para deixar claro, em tempos de pandemia, onde é que a gente encontra o seu livro? Internet, está vendendo todos os sites, praticamente todos, Amazon, Submarino. No meu Instagram, aí eu boto na minha bio, tem um link com todos os lugares para comprar, e já está nas livrarias também. Eu sei que alguns lugares têm dificuldade, algumas pessoas estão me dizendo: oh, na minha cidade não chegou, na minha cidade também não tem. Enfim, nos grandes centros, Rio, São Paulo, já tem nas livrarias com certeza. E pela internet também já chega rapidinho. Deus lhe abençoe, que a energia feminina de Gaia, essa mãe que nos acolhe no universo, abençoe e proteja os seus passos, abra os seus caminhos e da sua filha, e que esse país, na nossa vida, nesse período que estamos por aqui, nesse planetinha, a situação das mulheres possa melhorar também graças ao teu trabalho e sua dedicação para essa causa, viu? Tomara, é uma luta de todas nós juntos. André, muito obrigada. Que por mais homens como você. Beijo, obrigada. Tudo de bom, obrigado. Beijo.